Queremos agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui. Foi a anfitriã da casa também que nos recebeu ali, forneceu a energia. Ela disse que não ia falar, perguntei para ela se não ficar muito cara. Não, acho que não vai fazer falta não. Aí... Amém? Mas eu quero aqui, antes de ler a palavra do Senhor, eu quero fazer um convite às pessoas que estão aqui, àquelas que se encontram distante, aonde quer que esse som esteja chegando, para que, se você tem uma Bíblia em casa, leia essa Bíblia, não é? Eu gosto sempre de fazer esse apelo, pedindo às pessoas que tenham o costume da leitura das Escrituras Sagradas, porque o nosso irmão Thales mesmo, ele lembra aqui, quando ele falou um versículo que diz assim: lembra, jovem, do teu Criador nos dias da tua juventude. Não é? Por que ele fala isso? Porque a gente vai ficando mais velho e a gente olha para trás e diz assim: rapaz, eu fiz coisas há 5 anos atrás que eu não faria hoje de maneira alguma. Eu fiz coisas há 3 anos atrás que hoje eu não faria de novo. Eu fiz coisas aos meus 13 anos que jamais eu voltarei a fazer aquilo. Deus não é de permitir. Por quê? Porque a gente vê que ali foi um momento imaturo da vida da gente. Foi um momento que a gente não parou para pensar direito. Foi um momento que a gente deixou ser levado por amizades, por maus conselhos. Por fim, a gente percebe que as nossas atitudes, elas devem ser repensadas, não é? Tudo que nós fazemos, nós devemos pedir a direção de Deus. Tem 3 versículos nas Escrituras, no Novo Testamento, no livro de São Mateus, no capítulo 11, e versículo 28. Se você está em casa e tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia Sagrada, e quiser acompanhar juntamente conosco, sinta-se à vontade. Nós iremos ler Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Para quem nos ouve, quem não sabe, quem disse essas palavras foi o próprio Jesus Cristo. Quando ele era combatido pelos religiosos da época, onde as pessoas diziam que não precisavam de Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo ele não podia entrar em muitas igrejas daquela época. As pessoas entravam nas igrejas para louvarem a Deus, mas até então nunca tinha aparecido ninguém dizendo que era filho de Deus, que tinha vindo de Deus, que era igual a Deus. Então, quando Jesus aparece com essa doutrina, foi um susto para as pessoas da época. As pessoas falaram assim: esse homem é louco. Para você ter uma ideia, em certa ocasião, Jesus olhou e disse assim: olha, se vocês, a multidão, Jesus, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, de maneira alguma vocês terão direito à vida eterna. Quando as pessoas ouviram isso, as pessoas ficaram mais escandalizadas ainda, porque como que era isso? Comer a carne dele? Beber o sangue de outra pessoa? Mas Jesus estava simbolizando o quê? Da forma que ele ia morrer, que era a forma de cruz. Dizendo assim: olha, o meu corpo será colocado na cruz e o meu sangue será derramado por causa dos vossos pecados. Então é por isso que ele diz: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm direito à vida eterna. Por fim, com esses ensinamentos, as pessoas começaram a ficarem assustadas. Ficavam assustadas com os ensinamentos de Jesus. Então muitos diziam assim: olha, não é preciso de Jesus, sigam só a Deus. E, infelizmente, tem pessoas que até hoje ensinam isso. E eu quero ressaltar, eu quero deixar bem claro aqui para quem me ouve, que sem Jesus, gente, não tem vida eterna. Não tem. Se não tiver Jesus, não tem como entrar no reino dos céus. A Bíblia
porta. Eu acredito que a maioria que estão aqui, dos que me ouvem, já ouviu falar daquela passagem das Escrituras, da Arca de Noé, onde Noé faz uma arca enorme, por ordem de Deus, e Deus diz: olha, Noé, você vai colocar aí os animais, de cada animal você vai colocar um casal. Eu me lembro que tem uma música muito famosa do padre Marcelo Rossi, tá? Tu não era do teu tempo não, tu ainda é menininho. Ele cantava assim: os animaizinhos de 2 em 2. Então é por quê? Era simbolizando a Arca de Noé, que tinha que entrar de 2 em 2. Engraçado que naquela época, Deus havia dito: olha, Noé, eu vou mandar um grande dilúvio, vai encher toda a terra, então você pega dentro dessa arca, faz um grande barco, e você vai colocar esses animais dentro do barco. E vai ser assim, Noé, o animal que entrar no barco e ficar dentro do barco, esse animal vai conseguir escapar do dilúvio. Aí quando Jesus vem, ele vai e usa o exemplo de Noé. Ele vai dizer, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos vossos dias. Então isso quer dizer o quê? Que assim como Noé, para salvar as pessoas, os animais daquela época, usou a arca. E hoje, quem é o salvador dos nossos dias? Jesus. Jesus é a arca da vida, da alma do ser humano. Então, se alguém ensina outra coisa aí, que Jesus não salva, que Jesus não liberta, que Jesus foi um homem que ficou no passado, isso é mentira. Que fica claro isso aqui. Não existe esse negócio. Jesus foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. O que é alfa? O que é isso aí? Alfa quer dizer o princípio. E ômega, o fim. Então, ele é o começo e ele é o fim. Então, sem Jesus, não tem vida. Se alguém chegar em qualquer casa, em qualquer lugar e dizer, olha, não precisa de Jesus, é mentira. Para quem não conhece as Escrituras, tem um versículo que diz assim: se qualquer pessoa chegar na sua casa e pregar a palavra do Senhor e disser que Jesus não é vida, esse ensinamento é uma maldição. Foi isso que nós fomos ensinados pelas Escrituras. Mas tem pessoas que têm feito o quê? Têm tirado pedaços da Bíblia, apagado certas coisas, por quê? Porque não querem reconhecer Jesus Cristo como Senhor. E aí quando Jesus, impedido de entrar nas igrejas da época, na sinagoga, a gente chamava sinagoga, aí ele vai e faz esse grito aqui. Estava aquela multidão, ele não podia entrar dentro do templo, aí ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quando nós vemos essa multidão de pessoas em depressão, por que é que acontece? É claro, é um espírito que vem dominando a sociedade. Mas isso quer dizer o quê? Uma pessoa cansada, oprimida. Quantos lares? As mães estão cansadas, os filhos não aguentam mais desobediência. Não aguentam mais tanta revolta, tanta rebeldia dentro de casa. Pais e mães cansados. Chegar ao ponto do pai chegar para o filho e falar: ó, some da minha casa, vai cuidar da sua vida. Porque o pai quer dizer isso. O pai se sente bem em dizer isso. Será que ele está feliz? Mas é porque está cansado. Por que uma mãe chega para uma moça de 13, 14, 15 anos e fala: ó, some, vai cuidar da tua vida, vai viver com aquele homem que tu achou para lá? Será que porque a mãe não ama? Será que é porque a mãe não tem um coração? O coração não dói? Dói o coração. Mas o que acontece com essa mãe? Cansada. Por que as pessoas têm seus relacionamentos e chegam num certo ponto que não quer mais saber de viver juntos? Porque estão cansados. Eu cansei. Eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais. Aí Jesus vai e grita: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Oprimidos por quê, Alencar? Pelas lutas da vida, pelas decepções que a gente tem na vida. Isso vai deixando a gente triste, vai deixando a gente sem vida, sem alegria, sem vontade de viver. Aí Jesus, ele vai ensinar assim, ó: aquele, olha o que Jesus fala: aquele que crê em mim, como as Escrituras dizem, um rio de águas vivas. O que é esse rio de águas vivas que eu não entendo? É tipo uma torneira de alegria. Quem sabe quando liga o poço de irrigação é aberto? Já viu quando eles acham água? Você já viu como acontece?
estoura. E fica jorrando, jorrando, jorrando. O dono do poço fica numa alegria sem tamanho. Porque a água simboliza vida. E aí quando Jesus fala, olha, as fontes, quem crê em mim e segue o que eu digo, uma fonte de águas vivas vai jorrar do seu coração para a vida eterna. Então, nós cremos em Jesus Cristo. Nós temos a nossa maior alegria. Outro dia eu falava para a senhora, eu nasci para isso. Para quê, Alencar? Para anunciar o reino dos céus. Quando ainda novo, meus 23 anos, o colega chegou para mim, rapaz, tu se deu bem. Entrou no correio concursado, eu falei, a melhor coisa. O dia que eu me dei bem, foi no dia que eu resolvi seguir Jesus Cristo. E a minha maior alegria é anunciar o reino dos céus. Dizer para qualquer pessoa que um dia Jesus Cristo vai voltar. Ele morreu, Ele ressuscitou, é Ele quem liberta, é Ele que perdoa pecado, Ele é a porta da salvação, e sem Ele não há vida. É o que as Escrituras ensinam. Sem Jesus Cristo não há vida. Sem Jesus Cristo não há como você deixar o mundo de opressão. Talvez muitas pessoas não sabem, mas os apóstolos que seguiam Jesus Cristo, não é? Eles morreram, todos eles, não é? Dos 12, 11 deles morreram, foram assassinados. Uns foram crucificados também, outros morreram com a cabeça cortada. Muitas formas de morrer. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas pensam que seguir Jesus Cristo é só alegria. Foi só Jesus morrer e os seguidores deles vão ter uma vida de maravilhas, que é o evangelho que se tem pregado por aí. Se você se converter a Jesus Cristo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ser beneficiado, a tua casa vai ficar maravilha, você vai rebocar sua casa, vai colocar piso, vai colocar forro dentro de casa, não vai ter mais poeira. Isso tudo é mentira. Seguir Jesus Cristo, ele fala assim, olha, aquele que se torna amigo de Deus, automaticamente se torna inimigo do mundo. E aquele que se torna amigo do mundo, se torna automaticamente inimigo de Deus. Porque nesse mundo que nós vivemos hoje, o mundo é contra Deus. Esse mundo, gente, ele não suporta Deus. Se você chegar no dia que tiver campeonato na Cainana ali, e você for falar de Deus, as pessoas vão rir da gente. Olha aquele monte de bestalhado, lá na quadra, lá tá lá. Um cospe na cara do outro, mete o outro no chão, mete o murro, sai briga, sai tudo. Mas se eu falar de Deus, o errado sou eu. O besta sou eu, o trouxa sou eu. Mas que o mundo me veja como trouxa. Que o mundo nos veja como besta. Que as pessoas digam, não, você está perdendo o seu tempo. Quando ainda novo, eu me lembro que minha mãe era bem diligente. Ela gostava de fazer negócio, vender e comprar e tal. E minha mãe tinha vontade que eu fosse do meu jeito. Comprar, vendia, às vezes fizesse negócio. E eu sempre, toda a minha vida, eu gostei de trabalhar e ganhar o meu pouco para sobreviver. Toda a minha vida, desde rapaz. E sempre pedi isso a Deus. Ô Deus, me dá o meu pão de cada dia. De eu viver. Agora só me dá saúde e condições de anunciar a tua palavra. E o Senhor, Ele tem me abençoado. Ele tem abençoado a minha despensa, a minha casa, o meu lar. Ele tem abençoado. Nunca me faltou nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma coisa que Ele quis me proporcionar. Mas Deus sabe que a minha maior intenção é anunciar o reino dos céus dele. Se eu tiver, eu vou anunciar. E se eu não tiver, Ele sabe que eu vou anunciar o reino dos céus. Por quê? Porque isso gera uma alegria dentro de mim. Isso traz uma felicidade. É um alimento, é como se eu estivesse alimentando. Se eu levantar pela manhã e não falar com Deus, parece que fica faltando um pedaço. Por quê, Alencar? Porque eu vivia oprimido, porque eu vivia cansado. E foi Ele que tirou essa opressão. Então se eu fico longe dele, parece que eu estou oprimido. Se eu fico longe dele, parece que eu estou cansado. Eu aprendi com Ele. Ele tira o cansaço. E como é que a gente vence, Alencar? Como é que a mãe vence a desobediência do filho? Como é que o pai vence a desobediência da filha dentro de casa? Aprendendo com Jesus. E qual foi o maior ensinamento que Jesus nos deu? Em palavras e atitudes. O amor. Aí ele segue dizendo aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma.
Engraçado que quando a gente fala jugo, eu não sei quem está aqui sabe o que é jugo, mas jugo é aquela canga. Hoje não tem quase, né, Ronil? Mas antigamente tinha muito, né? Era. Aí bota 2 bichos junto assim. É a canga, né? Para prender o outro, um ao outro. Por isso que eles falam, ó, eu tenho o meu jugo, aí você prende no de Jesus. Aí eu ando junto com Jesus. Aí se eu for fazer qualquer coisa que é errado, eu fiz longe do jugo de Jesus. Aí quando eu vejo que eu estou longe daquele jugo, o que eu faço? Eu corro para o jugo dele. Qual é o jugo de Jesus? A palavra. É estar preso com Jesus. Engraçado que eu gosto sempre de contar isso. Quando meu pai tinha umas vacas lá, e tinha um garrote que ele era coxo. Ele andava assim, ele era bem sonso. Só andava atrás do gado. E tinha um outro lá, que era um descendente de Nelore. O bicho era bruto. Aí o que meu pai aprendeu a fazer? Meu pai foi e colocou o jugo. Pegou o sonso, o mansão sossegado e colocou junto com o bruto. Aí o que aconteceu? O sonso, o manso ia sossegado e o bruto ia correndo. Queria correr para um lado e para o outro. Aí o jugo começa a cortar. O jugo começa a cortar. Quando a gente segue Jesus e a gente começa a fazer coisa errada, começa a doer na gente. A gente começa a ler a palavra. Jesus, por que eu faço isso? Por que eu fiz isso? Aí a gente começa a espernear. Mas por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que seguir dessa forma? Por que eu não vou do meu jeito? E o garrote bruto lá ficou todo cortado um tempo. Mas aí depois ele aprendeu. Aí com o passar dos anos, a gente via só a marca do jugo no outro que era bruto. Ficava a marca no que era bruto e ficava a marca no que era manso. Por quê? Porque era o manso que sustentava o outro. É por isso que Jesus foi na cruz. Por causa da nossa brutalidade. Por causa das nossas ruindades. É por isso que ele morreu lá na cruz. Aí a pessoa, eu vivi assim, eu estou triste, eu estou abatido, eu tenho vivido isso, eu tenho passado aquilo. Você não sabe que lá na cruz alguém passou alguma coisa pior por você. Por quê? Para no dia que você falar, Jesus, eu não quero mais seguir assim. Eu não quero mais ter ódio. Eu não quero ter mais angústia. Eu não quero ter rancor. Eu não quero mais viver dessa forma. Aí agora você tem o direito. Que direito, Alencar? De seguir Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que aquela morte dele foi inútil, mas não foi. Até hoje, multidões de pessoas, multidões. Se nós fôssemos no mundo todo, onde o evangelho de Jesus é pregado, e chamássemos as pessoas para vir aqui um buzeiro, para dizer assim, ó, você pode ir lá só dizer que Jesus fez algo por você, o buzeiro não ia caber. A multidão de pessoas que foram resgatadas por aquele homem morrer na cruz. Aí ele vai dizer assim, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem é que quer descanso? Quem está cansado? Cansado de mágoa, cansado de ódio, cansado de tribulação, cansado de incerteza. Quando, na época da pandemia, a gente passava nos povoados, é claro que a gente não podia fazer essas aglomerações. A gente pedia uma casa, só abria a porta, colocava um som, às vezes o dono da casa nem saía. E a gente pedia a Deus para isso, para aliviar a tensão do povo, a angústia que o povo estava, o desespero que o povo se encontrava. Porque a alma do povo estava angustiada. Uma certa senhora desesperada falava, cara, eu não tomava remédio, agora eu só durmo se eu tomar remédio porque eu estou com medo dessa doença. Angústia, desespero, não encontrou um descanso. E ali, gente, falando de Jesus, foi que ela amenizou. Quando passou a pandemia, que ela viu que ninguém morreu da família dela, foi um alívio para ela. Mas enquanto ela estava angustiada, nós não tínhamos problema nenhum. Por quê? Quando você segue Jesus, gente, até a pior angústia do ser humano, a pior dor, o pior medo do ser humano, qual é o pior medo do homem? É a morte. O pior medo que a gente tem no mundo é a morte. Lembro que um rapaz, quando ele tinha sido sequestrado, e a família dele muito rica, tinha de tudo. Rapaz novo, e sequestraram ele. Quando botaram na televisão, o que os sequestradores queriam, e na hora ele falava assim, desesperado do outro lado, chorando e gritando, mãe, pelo amor de Deus, mãe, dê tudo o que eles querem, porque eles vão me matar, eles vão tirar minha vida. Dê tudo o que eles quiserem, mãe,
aquele rapaz, naquele dia ele viu que a coisa mais importante que se tem é a vida. De tudo o que se tem é a vida. Então, todo mundo tem medo de morrer. Mas, esse homem aqui, esse aqui que eu estou falando, que é Jesus Cristo, ele tem uma palavra que ele, olha o que ele diz, e eu creio. Ele diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Lembra que eu falei que os discípulos morreram? Mataram os discípulos. Todos eles morreram felizes. Por que, Alencar? Que alegria era essa? Porque eles estavam tão cheios do conhecimento de Deus, tão cheios do Espírito de Deus, que para eles morrerem era partir dessa vida para estar com Cristo. Então, qual é a esperança das pessoas desse mundo? É morrer e ter 7 palmos de terra no cemitério. Mas Jesus Cristo colocou no meu coração que, quando eu morrer, e eu prego isso porque eu creio. Se eu não cresce, eu não pregaria. Do dia que eu morrer, o homem que morreu na cruz, que reviveu, ressuscitou e está vivo até hoje, ele me espera do outro lado. Eu tenho essa certeza comigo. A Bíblia diz que ele foi, mas um dia ele vai voltar. Então, tem 2 formas de nós encontrarmos com Jesus Cristo. É quando nós morremos, quando nós partimos para a eternidade, ou então quando ele vier. Então, se ele não vier, que a Bíblia diz que um dia ele vai aparecer e todo olho vai ver, toda a terra vai saber que ele voltou. Se ele não vier e eu morrer antes, a morte vai ser uma forma de eu encontrar com ele. Então a morte já não me assusta, porque ele me prometeu. E por que as pessoas muitas vezes têm medo da morte? Por que as pessoas passam angústia nessa terra? Porque as pessoas não aprenderam a confiar em Jesus Cristo. Olha, como é que se confia em Jesus Cristo? É só ouvir um hino bonito, igual a irmã Sabrina cantou aqui? Não. Como é que se confia em Jesus Cristo? É se eu for na igreja de vocês? Não. Confiar em Jesus Cristo é quando você dá crédito à palavra dele. Como é que se confia no prefeito? Como é que se confia no vereador? Se o vereador chegar aqui para você e pedir seu voto, moço, eu gosto de você, tá, mas eu não voto em você não. Você gosta, mas você não confiou nele. Você não deu um voto de confiança. Se o prefeito vem e você não dá o voto para o prefeito, no dia que você precisar, você fica com receio de ir lá no prefeito. Por quê? Porque você não deu o seu voto de confiança no prefeito. E como é que você não dá o voto de confiança em Jesus Cristo? Quando você não segue as Escrituras Sagradas. A gente tem ódio do vizinho, porque jogou um lixo do lado da cerca, quer brigar, quer matar. Não conversa com outro irmão, não conversa com o vizinho, não conversa com a menina do banco porque não me atendeu bem, não conversa com alguém da feira, não fala com o cicrano por causa disso. Pisou no meu pé uma vez falou isso comigo. Isso tudo aí são pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor. Recordo-me que quando eu fiquei crente, eu era de mal do rapaz. Né? E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, como é que eu vou seguir Jesus Cristo de mal de jeito? Eu era molequinho, tal, e tinha um negócio de chamar filho de fulano. Filho de fulano, eu brincava de bola, eu rapaz. Mas era de mal, então tinha um orgulho, não podia falar o nome não. Até o dia que eu fiquei crente e eu vi ele lá e tal, e nós brincando. Fulano, eu já falei pelo nome. Porque o certo era falar com ele, eu ia ter que conversar com ele, olha como é que Jesus ensina. Ele falou, quando você tiver alguma coisa contra alguém, você tem que ir lá e conversar com a pessoa. Mas esse ódio seu aí tem que ser tirado. Mas foi a pessoa que me fez mal. Não tem problema. É você que tem que ir. Isso aqui, gente, é para quem segue Jesus Cristo. Tem crente que vai para a igreja lá que é de mal de 5, 6. Tem católico que vai para a igreja que é de mal de 5 e 6. Tem testemunho de Jeová que vai para o templo de testemunho de Jeová que é de mal de 5 e 6. Mas para quem segue Jesus Cristo é diferente. Por isso que quando nós vamos num lugar, nós falamos, o nosso interesse aqui não é se você vai ficar crente, católico ou testemunho de Jeová, ou o que quer que seja. O nosso interesse é apresentar Jesus Cristo às pessoas. É você ler as Escrituras e falar, eu li isso aqui na Bíblia. Jesus ensinou isso, por que eu vou fazer errado? Então quando você faz o que é correto, quando você faz aquilo que agrada a Jesus Cristo, é o voto de confiança que você dá para Ele.
É você acordar pela manhã, quando você chegar amanhã, terça-feira, você vai fazer uma coisa, você lembra que é errado. Fala, isso aqui não está correto, não. O que você faz? Não vou fazer por quê? Porque ela falou, não. Porque Jesus disse que não é correto. Hoje eu vi uma reportagem que a situação que nossa sociedade está chegando. Uma mãe, a filha de 15 anos, quis sair. Ela falou, não, hoje você não vai sair. Ela queria ir pro bar, beber. Tem umas coleguinhas lá e ia beber. A mãe não vai. Lá dentro da casa lá, a menina de 15 anos esfaqueou a mãe e matou. Aí o comentário falou, que absurdo, que loucura é essa? É a loucura de andar sem o jugo de Jesus. É a loucura de não aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. É a loucura de ficar longe da palavra do Senhor. É a loucura de andar no mundo em trevas, sem a luz do Evangelho, sem a luz da vida eterna, que é Jesus. Então, longe de Jesus, isso aí é pouco. Sem Jesus, essas coisas que acontecem, ainda é pouco para a nossa sociedade. Porque a tendência é piorar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, os homens enganadores seguem de mal a pior, enganando e sendo enganados. Homens sem Deus. Homens sem palavra. E já para concluir, olha o que ele fala. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo... Segura, velho. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então, quando Jesus ele chama, por que ele quer que é o jugo dele? Porque quando um rapaz, uma moça segue Jesus Cristo, ele passa a ser uma bênção dentro de casa. Passa a não dar trabalho para os pais. Quando um pai, uma mãe passa a seguir Jesus Cristo, ele não vai dar trabalho para os filhos dentro de casa. Quando a sociedade, quando o homem, ele segue Jesus Cristo, ninguém vai precisar chamar a polícia para alguém que segue Cristo. Ninguém vai chamar. Porque é suave, é leve andar com Cristo. Você tem vida, você tem esperança. Sabe, você tem vontade de viver. É tipo você acorda de manhã, você tem vontade de levantar da cama. Você tem vontade de olhar para o sol. Você tem vontade de ir na roça, você tem vontade de conversar com alguém. Porque é leve. Esse mundo está tendo um peso, uma angústia terrível por causa dos caminhos que tem seguido. Dor, angústia, engano. As pessoas têm sido enganadas, a gente não sabe o que está acontecendo. Você vê que a gente fala de Cristo, outro fala, alguém falou isso de Jesus, outra pessoa falou aquilo de Jesus, mas todo mundo fica confuso. Mas quando você seguir Jesus Cristo, você vai ver que o olho da gente, o entendimento da gente começa a abrir. Você lê a palavra do Senhor, quando você começa a ler, aí você fala, olha cá, a pessoa falou para mim, um dia a pessoa falou para mim, olha cá, eu leio, mas eu não entendo, tal, mas continua lendo. Aí o camarada lendo, tal, lendo. Quando chegou lá, o irmãozinho lá na igreja, lá, leu uma palavra. Irmãozinho simples, sem conhecimento nada. Leu, só falou 2 palavras. Ei, Alencar, agora eu entendi. Eu entendi o que eu li lá, o que eu li, eu entendi. Eu já tinha lido essa palavra, agora eu entendi. Então, por quê? Porque ele perseverou. Engraçado que tem um versículo na Bíblia que fala assim, buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Como assim buscar? Buscar é quando você lê só uma vez? Não. Você lê de novo, você busca seguir. Você se esforça a seguir. As pessoas pensam que seguir Jesus é só uma vez ir na igreja, é só uma vez ouvir a palavra. Não, gente. Seguir Jesus Cristo é todos os dias, todos os momentos. Acordou pela manhã, você vai para a roça, você vai na consciência que você pertence a Jesus. Você vai na rua, você vê uma coisa errada, você já pensa na hora, isso aqui não está correto. Isso aqui não está correto. Ninguém está olhando, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, vai passar despercebido. Mas eu sigo Jesus Cristo. Aí a Bíblia fala que é a lei da nossa consciência. É você falar, não, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Aí eu me lembro que foi no governo Lula passado, ou foi de Dilma, que eles fizeram um comercial com isso aí. Botavam uma criança pegando um negócio escondido, soltava ele, a criança e o objeto lá, e na hora de pegar,
eles faziam aquilo, Thales, na intenção de educar as crianças. Na hora de pegar, eu falava assim, ninguém está vendo. Aí uma voz falava assim, não, mas Deus está vendo. Quando eles fizeram aqueles comerciais, eles não estavam nem para Deus. Eles só queriam botar medo na criança. A consciência, só a consciência de não pegar nada que ninguém. Mas quando você tem essa consciência do temor a Deus, é temor a Deus. Porque Deus vê todas as coisas, gente. E sabe qual é a melhor de tudo isso? É quando passa 1, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 30 dias, um mês, um ano. E você olha para aquilo que você escolheu e você fala, não, eu escolhi seguir Jesus. Aí vem aquele alívio. Viu falar assim que a verdade sempre prevalece? Já ouviu falar assim? E essa é uma grande verdade isso aí. Porque quando você conta uma mentira, espalha uma mentira no mundo, mas quando a verdade aparece, a vergonha é humilhada. E aquele que falou a verdade, aquele que usou a verdade, quem é a verdade? A Bíblia diz que a verdade é Cristo. Então se você anda na verdade, lá no final, o que você fez, o que você fizer, vai ser louvado. Se nós seguirmos a verdade que é Cristo, no fim da nossa vida, aí nós vamos herdar aquilo que Jesus trouxe para a terra. O que foi que Jesus trouxe para a terra? A oportunidade da vida eterna. Viver é bom demais. Ninguém quer morrer. Visitava as pessoas no hospital ali e tinha camarada que estava morrendo mesmo. Mas estava lutando. O desejo era viver. Não, estou aqui lutando porque eu quero é viver. Porque a vida é bom demais. Agora imagine você ter uma vida feliz e para sempre. Foi isso que Jesus nos prometeu. Quando ainda era novo, eu me lembro que meus colegas falaram, moço, deixa de ser besta, moço. Vai ser crente o quê? Vai ser falhar, vai curtir a vida. E hoje eu olho assim, dos meus 16, 17, 18 anos, a melhor coisa que eu fiz foi seguir Jesus Cristo. Quando eu saio nos lugares e vejo o pessoal, às vezes fala comigo, cara, tu lembra quando tu era novinho, nós íamos para a igreja e tal, fazia isso. É uma alegria para mim. Por quê? Porque o Senhor me concedeu esse fardo leve. Então, quando eu olho para as coisas de quando eu era jovem, há uma alegria dentro de mim. Por que que é uma alegria? Porque eu procurei seguir, eu procurei o jugo de Cristo. Então, eu quero deixar essas palavras aqui, não é? Quero fazer um apelo mais uma vez. Quem tem uma Bíblia, leia a Bíblia. Não é? O nosso irmão Thales aqui, ele vai passar o endereço aqui lembrar o pessoal do canal do YouTube, onde o nosso objetivo não é ter milhões de seguidores, não. O nosso objetivo é ter mais pessoas com oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, eu faço esse apelo. Se você tem uma Bíblia, leia essa Bíblia. Se você tiver a oportunidade, visite uma igreja evangélica, leia a Bíblia, ouça a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você, fazendo assim, você será muito feliz. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. O nosso irmão Thales vai concluir.